O MT Sesc TV está começando e estamos muito felizes com a sua companhia. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante relacionado à saúde da mulher, mas que é relevante para toda a família. Estamos no mês de outubro, época do ano escolhida para nos lembrar da importância da prevenção do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer de Mama, o INCA, cerca de 59 mil casos foram registrados no Brasil no ano de 2019. O câncer de mama é um tipo de câncer que mais acomete mulheres em nosso país, com média de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, hoje, no quadro Fique por Dentro, você vai conferir um bate-papo entre a enfermeira Pamela Vedana e a médica Tássia Rezende, especialista em diagnóstico mamário. Confira! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um programa Informando Saúde. Hoje nós estamos com a convidada a doutora Tássia, especialista em diagnóstico mamário, e hoje ela veio conversar um pouquinho com a gente sobre mamografia, sobre o tema, como que a gente tem que fazer, quais os dias que a gente tem que fazer. Bem-vinda, doutora Tássia, e muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço o convite, obrigada. É um prazer estar aqui podendo agregar informações para a população. Então, doutora Tássia, como que funciona a mamografia, como que a gente tem que fazer, quais são os benefícios, os malefícios? A mamografia, ela nada mais é do que um raio-x das mamas. Então, a paciente, ela se posiciona num aparelho chamado mamógrafo e esse aparelho faz uma imagem das mamas de raio-x e é um exame que detecta o câncer no seu estágio inicial. Então, é um exame super importante. É um exame chamado de rastreamento, porque ele pesquisa a doença em mulheres que não têm sintoma. Então, o câncer no seu estágio inicial, ele não tem sintomas, não apresentam sinais. Então, a mamografia ela é o único método capaz de rastrear o câncer no seu estágio inicial. Com relação aos benefícios, é isso, é aumentar o diagnóstico precoce, é aumentar a sobrevida dessas mulheres quando tem esse diagnóstico. E malefícios, não existem malefícios à mamografia. A radiação usada no exame, a radiação ionizante, é muito pequena, é muito baixa, então é segura para que esse exame seja feito anualmente. É importante a gente lembrar, né, gente, que a mamografia, além da mamografia, nós temos outros métodos, né, doutora, para poder diagnosticar também e dar os sinais para nós mulheres, né? Os sinais de que tem alguma coisa diferente no nosso corpo, que algo está acontecendo, né? Sim. Por isso a importância que a gente fala do toque, de nós tocarmos as nossas mamas, sabermos o que está acontecendo, conhecer o nosso corpo. Isso é o ideal, né, doutora? Sim. Que é o principal para a gente conseguir ter um conhecimento melhor por inteiro do nosso corpo e principalmente das nossas mamas. Sim. Existem outros métodos diagnósticos na avaliação do câncer de mama e outros métodos de pesquisa. Então, primeiro a mulher ela precisa se conhecer, precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer o padrão da sua mama. Então, hoje em dia, aquele termo que antigamente era usado como autoexame, que muitas mulheres tinham medo porque não conheciam a técnica, como que eu faço? Faço deitada, faço em pé, faço no banho. Não existe mais uma rigidez com relação a isso. Então, o que é proposto é que exista um autoconhecimento da mulher com relação à sua mama. A minha mama ela é mais nodular, ela tem um aspecto mais endurecido nas laterais ou é mais macia, então ela precisa se conhecer porque diante do mínimo sinal de diferença, quando você se conhece, você reconhece uma alteração. Então o autoexame, hoje sendo chamado de autoconhecimento das mamas, a mulher conhecer as suas mamas é o primeiro passo. E aí, quando ela encontra alguma alteração, seja ela qual for, ela precisa ser examinada pelo seu médico. Então, existe o exame clínico feito pelo médico e aí ele pode solicitar, dependendo da ocasião ou da idade da paciente, outros exames complementares. Então, pode ser usada a ultrassonografia em todas as idades, em mulheres para todas as idades e é isso. Nós precisamos lembrar também que o Ministério da Saúde recomenda mamografia para mulheres de 50 a 69 anos.
Por quê? Porque mulheres mais novas têm a tendência em ter a mama mais densa, né? Mais pesadinha, com menos gordura. E aí, na hora de você colocar no mamógrafo, talvez não apareça certinho o nódulo, né, Tássia? Acho que é isso. E aí a gente tem que lembrar desse período aí, então. E não lembrar somente de fazer a mamografia no período do outubro, que a gente fala do outubro rosa. Lembrar que existe o ano inteiro e que a gente pode fazer essa mamografia no período todinho do ano, né? Precisamos também lembrar, né, doutora Tássia, a importância da idade da gente fazer a mamografia. A mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde dos 50 aos 69 anos, porque a mama da mulher é um pouco mais densa no período antes dos 50 anos. Então, assim, quando a gente já tem 50 anos, a mama tá um pouco mais gordurosa, consegue localizar o nódulo melhor, né? Existem 2 recomendações. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. As outras sociedades, Sociedade Brasileira de Mastologia, as outras sociedades médicas recomendam a partir dos 40 anos anualmente, para que seja feito um diagnóstico precoce. Então, o câncer de mama, ele se apresenta na mamografia como microcalcificações, é como se fossem um sal na mama, não é em formato de nódulo ainda. Então, a mamografia é o único método que consegue avaliar essa microcalcificação. A paciente não tem dor, ela não sente nódulo, ela não sente área endurecida, é um achado no exame. Então, a mamografia, quando ela é feita a partir dos 40 anos, nós temos a maior chance de detectar essas microcalcificações no estágio muito precoce. E o diagnóstico ser feito de forma mais adequada e o tratamento também menos invasivo. E você poderia me falar um pouco do medo que as mulheres têm de realizar a mamografia, por que dói, as mulheres que têm prótese mamária também, quais são os cuidados que ela tem em fazer a mamografia? O medo, ele é muito presente nas mulheres. A maioria das mulheres perguntam se não podem substituir a mamografia pela ultrassonografia e não podemos. A mamografia, ela faz uma compressão das mamas no aparelho e essa compressão ela é importante porque ela ajuda a espalhar os tecidos mamários e a gente consegue visualizar as alterações com mais facilidade. Então, ela é importante, mas é uma compressão pequena, é uma compressão tolerável e aí isso depende muito do limiar de dor da paciente. Algumas mulheres têm as mamas mais sensíveis, outras não, outras toleram, não se importam com a compressão, outras acham mais difícil, mas de qualquer forma é uma compressão feita de forma muito rápida e é importante para o exame. E as pacientes que têm prótese mamária podem fazer a mamografia. A compressão ela é diferenciada nessas pacientes, a técnica é realizada de forma diferenciada e é um mito de que a compressão pode estourar as próteses, machucar, isso não acontece. Nós sabemos que conseguimos reduzir cerca de 30% do diagnóstico de câncer de mama através de hábitos saudáveis, né? Sim. Então, a importância da gente ter um bom hábito saudável. Uma coisa muito interessante também, que vários estudos falam do fator de proteção, que é a amamentação, né? Sim. Algo que é muito importante, que a gente conversa bastante sobre a importância da mulher amamentar. Lógico que também a amamentação não é um mar de flores, né? Nós sabemos de todos os cuidados e as dificuldades das mulheres em fazer. Mas quanto aos fatores de proteção, o que nós podemos entregar a essas mulheres assim como estímulos para fatores de proteção? O que depende da mulher, o que ela pode fazer para se prevenir contra um câncer de mama é ter uma alimentação saudável, rica em folhas, rica em verduras, hábitos saudáveis de vida como exercício físico, não fumar. O tabagismo está muito relacionado ao câncer. Então, manter o seu peso, né, não haver o sobrepeso. Então, são hábitos saudáveis de vida. Isso são os fatores que ela pode interferir, que ela pode mudar, modificar para que haja uma prevenção do câncer. E os genéticos hereditários, tem alguma coisa relacionada? Existem o câncer relacionado ao fator genético e esses não são modificáveis, mas o câncer genético que não está relacionado apenas 5% dos cânceres são de origem hereditária.
E fatores hormonais também, né? O uso de anticoncepcionais também ajuda, né? Não ter filhos antes dos 30 anos ou não ter filhos também pode auxiliar aí, né? Como fatores de risco. Isso. Uma menstruação precoce, uma menopausa tardia. Ter filhos após os 30 anos, são fatores que podem aumentar o risco do câncer de mama. Nós sabemos pelas estatísticas do Instituto Nacional de Câncer que está previsto aí para 2020 66 mil novos casos de câncer de mama, né? E o diagnóstico precoce vem muito importante para a gente diminuir esses casos e reduzir a mortalidade dessa doença, que infelizmente, por vergonha e medo, nós ainda temos uma taxa de mortalidade muito alta. E é uma barreira, né, para nós profissionais da saúde tentar diminuir essa taxa de mortalidade, né? É muito importante que a mulher ela se informe, que ela lembre que ela pode conhecer as suas mamas. Eu costumo usar a seguinte frase: ela pode cuidar dos fatores modificáveis todos os dias. Alimentação, atividade física, redução de estresse, tabagismo. Ela pode conhecer as suas mamas uma vez por mês e ela pode fazer o exame de rastreamento, que é para diagnóstico, uma vez por ano. Então, são medidas simples que a mulher pode, são recursos que ela pode utilizar para ter um diagnóstico precoce, né, no câncer de mama. E é importante, né, a gente ficar sempre à disposição e não ter o medo de se tocar, né? E não precisa ter aquela data fixa. Antigamente a gente se falava de ter o 5º dia após o período menstrual, mas lembrar independente do dia, lembrar de se tocar, né? Essa é a mensagem que a gente tem que deixar fixa aí para as mulheres, para nós também lembrarmos e incentivar essas mulheres, né? A importância também da família incentivar isso, né? Sim. A gente vê assim que a família tem um papel muito forte, desde a detecção precoce ao diagnóstico e o tratamento a essa família, a essa mulher, né? Sim. O apoio da família e uma equipe multidisciplinar no apoio a essa paciente com diagnóstico de câncer de mama. Então, se for necessário uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, a família, ter uma ótima relação médico-paciente com o seu médico assistente, tudo isso favorece para que esse tratamento seja mais leve. E desmistificar, né? Desmistificar a doença em si, ressaltar sempre a importância da saúde que nós temos que ter, né? Tirar o fato do medo da mamografia remeter à doença e sim levar à saúde, aquela pretensão de que nós temos que ter uma saúde, um hábito de vida saudável e que a mamografia é apenas um dos exames que nós teremos que fazer ao longo da nossa vida, não é? Sim. Doutora Tássia, a senhora gostaria de deixar alguma recomendação para essas mulheres, para nós todas, né, sobre a mamografia e sobre os cuidados que nós temos que ter? O câncer de mama, ele tem cura e quando diagnosticado precocemente, até 95% de chance de cura. Então a mulher, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer as suas mamas, estar atenta a qualquer sinal diferente nas mamas, estar atenta a algum nódulo de aparecimento recente, saída de líquido pelo mamilo, alguma área endurecida na axila, mudança na coloração, no formato, na característica da pele. Então, todos esses sinais podem remeter a uma alteração nas mamas. E visitar o seu médico uma vez ao ano é super importante. Esse relacionamento com o ginecologista, com o mastologista, com o clínico, para que as suas mamas sejam examinadas por um profissional de saúde e realizar os seus exames de rotina anualmente também. Então, a mamografia deve ser realizada preferencialmente a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, para que seja feita uma avaliação precoce, diagnóstico precoce dessas mamas. E caso essa paciente tenha menos de 40 anos, ela pode usar outros métodos, como ultrassonografia, para avaliação também. Muito obrigada, doutora Tássia. Eu agradeço pela sua participação, pelas informações que a senhora trouxe para nós. Espero aí que nós, todas mulheres, conseguimos levar isso adiante, entregar essas informações também às pessoas e às mulheres da nossa casa, incentivar essas mulheres a fazerem os exames, estar sempre dispostas a se tocarem, a se conhecerem, né?
E é isso, gente. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui com mais um programa Informando Saúde e até a próxima. A prevenção é sempre o melhor remédio. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero saber de você. Qual a relação entre a dança e a saúde? Descubra no próximo bloco, no quadro Trajetória. O intervalo foi rapidinho, não é mesmo? Mas ainda dá tempo de dar um pulinho em nossas redes sociais e nos contar o que está achando do programa de hoje. Agora você fica com o quadro Trajetória e juntos vamos descobrir onde o Festival Move e o Instituto MT Mama se encontram na trajetória da dançarina e coreógrafa Gisele Moreno. Confira! Eu comecei a dançar com 4 anos porque minha irmã mais velha fazia balé. Então eu me apaixonei e imitava tudo que ela fazia. Então eu comecei a dançar por isso e nunca parei. Eu tinha 15, 16 anos, eu entrei na faculdade de Direito. Só que daí um belo dia eu me toquei que não era isso que eu queria dançar. E aí eu comecei a buscar a faculdade de dança disponíveis no Brasil. E aí eu fiquei 1 ano fazendo cursinho, passei na FAP, né? Fiz alguns vestibulares, passei na FAP. Em 2002 eu entrei na faculdade. E aí eu me formei em 2006, em fevereiro de 2006, e retornei para Cuiabá. Então desde pequena nunca parei de dançar. Hoje eu tenho uma escola de dança, né? Que trabalha com balé, jazz funk e estileto, que é a dança no salto. A gente tem o objetivo muito claro de levar a dança não só como profissionalização, mas principalmente como lazer. Eu acredito que a dança, ela salva, ela ajuda nas questões físicas e psicológicas, né? Hoje a gente vive num mundo complicado de pandemia que levou muita gente à depressão. E eu acredito muito que a dança ela é um instrumento importantíssimo para melhorar a autoestima e tirar pessoas desses momentos depressivos. Eu também tenho uma companhia de dança, que é a Gisele Moreno, de CIA de Dança, que tem como especialidade a dança jazz, que eu comecei a estudar em 2002, no mesmo ano que eu entrei na faculdade. E em 2010 eu comecei a me aprofundar mais no estilo de jazz lírico, que é o estilo que hoje minha companhia dança. Ela foi fundada em 2009, primeiro com 5 bailarinos. Em 2015 eu voltei para Curitiba, né? Eu dirigia uma escola de dança lá. Em 2017 eu retornei, e assim que eu retornei fazendo uma audição para a companhia. E desde lá a gente já passou vários bailarinos, né, na companhia. Hoje a gente tem 10 bailarinos e eu tenho também um grupo jovem de jazz que tem 4 bailarinas. Enquanto bailarinos, enquanto professores de dança, enquanto alunos de dança, a gente ficou esse período da pandemia muito preso dentro de casa e a dança sempre foi a forma e o momento da gente extravasar, né, e pensar em você mesmo, porque no momento que você está dançando, você pensa sobre o seu corpo, você pensa sobre você. E a gente não tinha essa possibilidade, a não ser em câmeras, em computadores. Mas foi um momento muito difícil para todo mundo que dança e que vive de dança, porque a gente perdeu muito aluno. Enquanto companhia era muito difícil a gente conciliar os ensaios. A gente não tinha, na verdade, como ensaiar. O retorno também foi um pouco complicado, porque no começo a gente não podia se tocar. E todas as coreografias praticamente que a gente dança, a gente tinha o toque. Só que a gente ama muito o que a gente faz. Quem vive de dança, quem trabalha com dança, quem faz aula de dança, se apaixona pela dança. E ela se tornou ainda mais importante no cotidiano de cada um. E a gente está muito ansioso de poder voltar aos palcos, né? Depois de quase 2 anos. Agora está começando as apresentações e festivais e mostras de dança no país inteiro, que começam a ter público mesmo que reduzido e com todos os cuidados. Então, assim, a gente está muito ansioso por voltar aos palcos. Agora, em outubro, a gente tem uma competição em Campo Grande,
que a companhia foi selecionada com 6 trabalhos para a competição. E é a primeira vez que a gente volta ao palco. E uma das coreografias, a gente está falando sobre fé. E o mais engraçado, ela foi montada antes da pandemia, só que agora ela faz muito mais sentido para a gente. E como o jazz lírico trabalha muito com o sentimento, a gente está muito ansioso por estar junto no palco, ansioso por mostrar nosso trabalho, ansioso para fazer as pessoas, a plateia e o público sentir esse amor que a gente tem e a importância que a dança tem na vida das pessoas, independente se como profissional ou como amador, né? Se busca pelo pessoal ou pelo profissional, a dança é extremamente importante. A gente fez um flash mob aprovado pela Lei Aldir Blanc, através do edital MT Nascentes, falando sobre o título era Dança é para Todos, justamente porque é o que eu acredito. A gente escuta muitas pessoas falarem que não procuram a dança ou até o balé porque já está velho, ou porque não tem um peso ideal, ou porque não é magro. E eu costumo dizer que se você não vai levar a dança como profissão, isso não é importante. Qualquer pessoa pode dançar, independente de sexo, de gênero, de cor, de corpo. E foi o meu jeito de levar mais perto da população essa possibilidade. Então a gente dançou em 4 parques, 2 aqui em Cuiabá, um na Chapada, uma apresentação na Chapada e uma em Santo Antônio, para falar sobre essa importância da dança e que ela é para todo mundo, para quebrar esse paradigma que todo mundo acha que existe, mas que não pode mais existir dentro da dança. E também a gente ofereceu uma aula pública de jazz, com passos básicos de jazz para as pessoas que estavam ali. Então foi muito legal, a gente teve feedbacks muito importantes de adolescentes que estão com dificuldade por conta do corpo e que viu que era possível dançar nessa aula. Então, assim, a gente fica muito grato por poder, né, ter tido essa oportunidade de levar a dança mais próximo do público. A Mostra Move, ela nasceu de uma vontade que eu tinha há muito tempo de fazer algum evento beneficente em prol do câncer. Meu pai, ele foi presidente do Hospital de Câncer do Mato Grosso umas 2, 3 vezes. Então, desde a minha infância, eu sei o sofrimento e a necessidade que as pessoas que têm essa doença passam. E eu me sentia muito angustiada por não poder fazer ou não tinha tido ainda a oportunidade de fazer um evento beneficente. Meu sogro também faleceu de câncer. E em 2017, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Quando isso aconteceu, era como se meu chão tivesse saído debaixo de mim, que eu não pudesse respirar. Eu tinha um bebê, então isso mexeu mais ainda comigo e eu estava retornando a Cuiabá, retornando com o meu grupo de dança, né, com a minha companhia. E em 2018 isso foi mais aceso em mim quando, graças a Deus, minha mãe terminou os tratamentos e foi curada. E aí eu vi a oportunidade de eu estar fazendo um evento beneficente e não tinha que ser diferente porque a minha vida, né, o meu trabalho, a minha profissão é a dança. Aqui em Cuiabá, a gente ultimamente, mesmo antes da pandemia, foram diminuindo a quantidade de eventos de dança que a gente tem aqui, né? Antigamente tinha mais mostras e mais festivais e em 2018 foi diminuindo. Então eu vi a chance e a oportunidade de eu estar trabalhando com a dança, proporcionando às pessoas que dançam estar em cima do palco, porque o palco é o nosso aprendizado, o palco é a nossa escola, ele traz maturidade de cena, ele traz experiência, né? Não só para a dança, mas para a vida, porque a gente supera limites, a gente trabalha o emocional. Então, assim, o palco é uma escola muito importante. Então, eu desenvolvi a Mostra Move e, junto com ela, eu tracei uma parceria que já está no 4º ano com o MT Mama, que é uma instituição que acolhe as mulheres em tratamento de câncer de mama. Eles emprestam lenços para colocar nos cabelos, eles têm aula de dança do ventre, eles acolhem mesmo, né? Eles chamam as mulheres que estão lá de acolhidas. Então, eu conversei com a presidente, na época era a Cleusa, e ela super abraçou a causa.
E todo ano a gente doa cerca de 40%, 50% do lucro que a gente tem de bilheteria e inscrição para o MT Mama, porque quando eu conversei com eles, eu perguntei o que eles precisavam, porque eu ia arrecadar o que eles precisavam. E eles falaram que o que eles precisavam era de dinheiro para poder fazer os eventos, né, do Outubro Rosa. Então, por isso também a gente escolheu o mês de outubro. A gente sempre faz no mesmo de outubro, porque a gente entra no calendário, né, do Outubro Rosa, desse evento que eles têm durante todo o mês para divulgação. E eles também trazem palestras de como prevenir o câncer, de como diagnosticar, né? E onde tem, às vezes eles fazem evento onde tem essa prevenção, médicos fazem avaliações, né? E para mim é muito importante essa causa, por conta de tudo que eu passei. Eu tenho colegas da dança que passou pelo câncer de mama, graças a Deus, hoje estão curadas, mas é o momento que eu achei de poder apoiar uma causa que eu acredito muito e que precisa muito e que tem tudo a ver com a dança e o que a dança pode proporcionar para as pessoas. Então eu fiz esse link entre a dança e a causa do MT Mama. O Sesc esse ano teve uma importância muito grande para eu realizar esse evento, porque a gente está com quase a totalidade dos teatros aqui em Cuiabá fechados. E em outubro já começa um processo de espetáculos de dança que lotam os teatros, a gente fica sem pauta. E o Sesc me abriu as portas realmente para eu estar aqui, para não deixar passar esse ano que é tão importante, né, desse começo de retorno, de ter plateia, de poder voltar com as pessoas para o palco. Então eu sou muito grata ao Sesc por ter abrido as portas. A gente também vai ter curso de jazz, a gente tá fechando uma palestra com a MT Mama. E o Sesc teve sempre de portas abertas para mim poder colocar e crescer a Move dentro do limite, sempre cuidando dos protocolos, né, contra o Covid. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não se preocupe. Você pode rever este e os outros programas no nosso canal do YouTube do Sesc Mato Grosso. O endereço está aqui na tela. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau!